Olá, senhoras e senhores, hoje eu estou aqui com a tática do Musashi, a espada e a bainha. Ele defende com a espada e ataca com a bainha. Estou aqui também com os 3 livros que nós vamos utilizar hoje. Tá sempre o pessoal falando assim, eu gostava mais do Platinho quando tinha mais coisa de filosofia. Por favor, frequentem a minha sessão de listas de reprodução. Lá você vai ver que tem inúmeros vídeos sobre Platão, inúmeros vídeos de filosofia, tem epistemologia, tem Kant, tem Baudrillard, tem Foucault, tem o que você quiser. Mas sabe o que chega no seu feed porque você é um degeneradinho? Só chega aos filmes de mulher. E aí são esses filmes que bombam, entendeu? Então assim, eu faço filme de mulher, aí vem os caras que só vê filme de mulher e vem reclamar comigo. Eu gostava mais quando tinha filmes, quando era filosofia. Então tá bom, então vamos ver. Vamos ver se vocês querem mesmo. Platão vai começar, passar por Kant, chegar no Jung. Blitz. Os arquétipos do Jung são uma forma final de compreensão do mundo que começa com as ideias do Platão. E você poderia até ir mais longe e falar que o modelo que o Chomsky utiliza para a compreensão da linguagem, mas é que é muito avançado, ele nem sei se ele publicou sobre isso, ele falou um pouco sobre isso. Mas o Chomsky tem essa ideia, o Chomsky é famoso por ter colocado a linguagem como formada por estruturas inatas. Tipo, como assim todos os bebês do mundo conseguem aprender qualquer língua? Quer dizer que tem alguma coisa em todos os seres humanos que tá lá gravada. E que tipo, é um locus, um espaço em que a linguagem consegue entrar. Senão, não teria como. Mas isso daí aí vai passar pro Kant e tal, beleza. Não. Começamos com Platão. A ideia. O que é a ideia? A metáfora que eu gosto é a forma do bolo. Vamos supor que alguém te dá um monte de bolinhos. Aí você fala assim, sabe, qual é o verdadeiro bolinho? Cada bolinho é mais de um jeito, mais de um outro. Qual que é o certo? Qual que é o original? Ou os cavalos. É o exemplo que sempre tem lá. Como é que você sabe que é um cavalo ou não é um cavalo? Você tem uma imagem do que é um cavalo na sua cabeça. Tipo, existe uma forma de onde vêm todos os cavalos. Todos os cavalos saem parecidos, só que não iguais, porque eles vêm de uma mesma forma. Eidos, a ideia, é a forma, ou a forma, no meu exemplo, funciona se você usar do jeito que eu estou usando. Tudo que existe na nossa cabeça, ou na realidade real em si, no caso do Platão, a versão perfeita e absoluta dela, e a gente, assim, o Platão já tem isso, de que a gente tem na cabeça, a gente tem impresso em algum lugar na cabeça, ele já tem essa ideia junguiana, que a gente sabe, essa é a ideia do Platão. Como você iria aprender um negócio? Como é que você vai pôr um negócio que está fora da pessoa por dentro? Tem uma grande problemática platônica sobre isso, pedagógica. Mas o ponto é que no modelo platônico você tem a ideia de cavalo, a ideia de não sei o que, essas coisas estão na sua cabeça, mas não é que é fácil acessá-las. Mas você quer chegar nelas, é assim que você vai chegando ao conhecimento. São as formas que determinam todo o conhecimento possível. Vamos partir para o Kant agora, que vai ficar mais claro. Com o Kant, você tem uma nova explicação de como funciona o ato de adquirir o conhecimento humano. Porque eu vou contar a história da perspectiva do Kant, que é enviesada. Porque o Kant conta no prefácio A ou no B, não lembro, acho que é no A. Só se for ler, já falei isso mais uma vez. Você quer ler Kant e entender bem? Em primeiro lugar, assim, eu amo epistemologia kantiana, mas crítica da razão prática não me interessa. Essa história de que todo mundo tem que agir de acordo com o que o outro... Vai todo mundo morrer virgem, entendeu? Claramente, pra mim, isso vai acontecer. Então, eu não sou muito a favor. Mas a crítica da razão pura... Sinto muito, o cara é um epistemólogo monstruoso. Na visão que o próprio Kant romantiza nos prefácios, você tem os empiristas, que vão dizer, não, a nossa mente, ela é fantasiosa. A nossa mente fica inventando quimeras. É assim, esse é o problema dos empiristas. Chamam de empiristas, entendeu? Mas eles não são uma escola de amiguinhos. Cada um é um. Tipo, Hume é empirista, Locke é empirista, mas eu nem sei se eles eram amigos, nem sei se eles se conheciam. Eu não gosto do Locke e adoro o Hume. Inclusive o Kant fala que o Hume acordou ele do sono dogmático dele. O Hume é um desses caras céticos que vai dizer... De onde você tirou essas quimeras da sua cabeça aí? Tipo, essa ideia de que só porque nasceu o sol hoje, vai nascer amanhã. Me diz. Ele usa a expressão, em que cláusula do testamento de Adão está escrito que só porque o sol nasceu hoje, ele vai nascer amanhã? Isso é um princípio epistemológico que você aplica antes de tentar obter conhecimento. Você tira da sua cabeça. O neguinho chega e fala, tem que ser assim. Permanência das leis da física. A lei da física não fica mudando a cada segundo aleatoriamente, loucamente. Por quê? Porque senão você nem consegue produzir conhecimento útil.
E daí você tenta, partindo desse pressuposto de que as leis são fixas, fazer alguma coisa útil, e você faz, tem prédio construído e tal, e funciona, entendeu? Então, o Kant está investigando como assim é possível que tenha ciência... Como a ciência é possível? Porque ele quer saber se a metafísica é possível como ciência. Então, ao investigar como a ciência é possível, o que ele acaba construindo é um modelo que é uma evolução desse modelo do Platão, das ideias, que é o que depois vai dar no Jung. Porque ele pensa assim, você tem, vamos pensar, 3 faculdades principais aqui de conhecimento. O que percebe, os sentidos coletam a informação. Mas os sentidos não são nem capazes de coletar informação em forma de... Tipo, você tem uma garrafa na sua frente. O sentido, ele não capta uma garrafa. Ele capta o que o Kant chama de um múltiplo. Ele capta uma bagunça. E a imaginação, essa parte mais complicada, sabe, você não vai ter no primeiro ano da faculdade nem no segundo. Tem 3 sínteses da imaginação pela qual vai passar o negócio e aí ele vai finalmente virar um objeto discernível para o entendimento aí transformar num conceito. E daí você entende, isto é uma garrafa. Mas você não consegue entender que tal coisa é uma garrafa sem todo o processo que inclui os seus sentidos pegam a informação, sua imaginação sintetiza e o seu entendimento sintetiza também, sei lá. Acho que tem várias sínteses na imaginação. Faz tempo que eu li. Mas o ponto importante que ele saca aí tem na gente... É que eu dou um salto se eu explico assim, né? Como que ele descobre que tem? Porque ele fala, pô, como que é possível a matemática? Como que é possível que um cara lá do outro lado do mundo fez um triângulo, uma geometria? Nem existe o triângulo! Como que o cara me inventa um negócio e umas cálculos e o outro cara inventa do outro lado do mundo e funciona? Como que a matemática é possível? E daí a conclusão dele é porque a matemática está em nós. Basicamente. Mas é um erro você achar que ele está sendo solipsista. Entenda a questão de objetividade transcendental. Tem coisas que são subjetivas. Quer dizer, depende de pessoa para pessoa. Mas a subjetividade delas não é aleatória. Tipo, Kimi Negata. Ah, é subjetivo. É, mas mais ou menos. Os homens meio que concordam, entendeu? É a mesma coisa com as faculdades humanas. Quer dizer, a mesma coisa não. É exata. As faculdades humanas, elas são as mesmas. Então, apesar de ser subjetivo, porque significa que você não percebe o mundo real. Você percebe o fenômeno, que a gente chama de fenômeno. Você percebe o que os seus sentidos te dão, sua imaginação processa e seu entendimento se transforma em conceito. Totalmente subjetivo. Só que o outro humano também tem essas mesmas faculdades. Os olhos deles funcionam de forma semelhante ao seu, a mente dele funciona de forma semelhante à sua, e daí vocês são capazes de fazer a mesma matemática e ela funciona. Mas ela diz respeito à nossa forma de compreensão e explicação do mundo, não ao mundo em si. E daí alguns vão dizer que o Kant, tipo, separou o mundo em si do conhecimento, mas é mentira. Isso daí é um negócio que é complicadíssimo, eu não vou entrar, mas pesquisa a percepção transcendental. Não percepção, é a percepção. Tudo junto a palavra. A percepção transcendental. Então o que o Kant descobriu dentro de nós tem a forma que permite que a gente capte o conhecimento. Ele chama de categorias do entendimento. Por exemplo, número. De onde a gente inventou que existe número? Tá na gente. A gente é capaz de entender as coisas em termos de número. Mas não é que o mundo tem números. Não é que a realidade em si seja organizada em números. É que na nossa mente a percepção e a intelecção das coisas é feita através dessas categorias. Uma delas é o número. Então aí a gente chega no próximo passo, que é o Jung, com seus arquétipos. Tem lá o louco, você tem o mago, tem, sei lá, vários. É a mesma ideia do Platão, só que é mais refinada, no sentido de que, pra ele, a gente tem que ficar bem claro isso. O Jung não acha que você tem o arquétipo, sabe, você vê uma carta de tarô tipo arquétipo, tipo a papisa, sei lá, um louco, coisa assim. Quando te mostram um arquétipo, eles estão te mostrando uma imagem fixa. Não é isso que é pro Jung o arquétipo. É primordial, é anterior a isso. Não tem imagem. É uma coisa que é tipo um múltiplo no Kant. Uma coisa que é mais bagunçada, mas não é tipo um múltiplo, é menos que um múltiplo.
mas é uma coisa que engloba um monte de possíveis representações. Cada um dos arquétipos pode ser representado de várias formas, tipo a figura da mãe, sabe? Tem milhões de formas, milhões não, mas um monte de formas que cada arquétipo pode tomar. Mas o ponto é, a gente percebe a realidade baseado em elementos que a gente tem dentro da gente, fixados, que a gente usa eles para compreender e interpretar o mundo. E eles são antiquíssimos. No caso do Jung, são esses arquétipos. Que reforço, não é tipo um arquétipo, não é um desenhinho, não é uma imagem fixa. É uma noção vaga que a gente encaixa nas coisas. Ele tem esse aspecto kantiano, que o Kant fala que o Hume acordou do sono dogmático dele. Esqueci de ligar o ar, então tô com calor. Que o Hume acordou ele do sono dogmático dele, porque o Hume fala assim, da onde você tirou que só porque o sol nasceu hoje, vai nascer amanhã? E o Kant fala, caramba, não tem de onde tirar. Sabe por quê? Porque isso é a priori. Nunca a realidade vai te dar uma tipo, sozinha. Você pode ter a experiência que você quiser. Nunca a realidade vai te dizer assim, sempre. Sempre. Esse sempre não existe na realidade. No mundo dos sentidos e no não. Você precisa inventar o sempre. É uma nossa forma de construir conhecimento que inventa o sempre. Então, a gente está pondo nas coisas algo de nós para ser capaz de compreender as coisas. Isso começa no Platão, com a ideia tá em nós e a gente compreende tudo a partir da ideia que está em nós. Passa pelo Kant, que é a gente compreende tudo a partir das características, das categorias do entendimento e do espaço-tempo, que são as categorias da percepção. Não é categoria, esqueci o nome agora. E chega no Jung, que é a gente entendendo a realidade de forma psicológica, usando arquétipos que são pré-formados e que sem eles a gente usa eles para entender o que acontece à nossa volta. Acho que é mais ou menos por aí, um filmezinho com algumas coisas de filosofia, não sei se ficou vago demais. O que vocês acham? É isso aí, nos vemos na próxima. Eu também queria terminar o filme com uma nova tradição. Agora eu vou sempre recomendar para vocês um livro, depois... Talvez eu esqueça, mas teoricamente, todo filme eu recomendarei depois do filme para vocês um livro. Dessa vez eu recomendo Introdução aos Fundamentos da Matemática, de Newton da Costa, um brasileiro de renome, um dos maiores nomes brasileiros na área da filosofia, entre aspas. É porque lógica e lógica matemática é filosofia, mas também é matemática. Mas recomendo muito. O cara lúcido, brilhante, escreve claro, direto, objetivo, maravilhoso autor. Newton da Costa, Introdução aos Fundamentos da Matemática. Recomendo também os livros que eu usei. Vou pegar... não sei decor, vai. Inconsciente Coletivo do Jung, Crítica da Razão Pura do Kant e República do Platão. A República do Platão e o Kant eu usei e uso as minhas edições da Calouste Gulbenkian. Muito obrigado por assistir até o fim e até a próxima.